Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Will you please leave? But it's for my insubordination. I was not rude to that woman. Someone should remind her that Christmas is more than barging up and down department store aisles and pushing people out of the way. Now, Corwin. Someone has to tell her that Christmas is another thing finer than that. Richer, finer, truer. And it should come with patience and love, charity. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 47 da segunda temporada, tá? Com o episódio também número 11, The Night of the Meek, que seria assim a noite dos mansos, a noite dos humildes, a noite da generosidade, né? Eu não sei como é que saiu essa tradução aqui no Brasil, né, que eu não consegui detectar nenhuma tradução em um dos releases que eu pude assistir. É um episódio da série clássica, que é um episódio natalino, tá? Ele foi ao ar originalmente 23 de dezembro de 1960, e ele tem algumas características de alguns episódios que saem normalmente nessa data, né? Episódios que eles evocam assim, coisas de solidariedade, gentileza, de reflexão sobre a sociedade, né? Coisa que o Selen gosta de fazer, Marcos. Sim, quando os episódios que saíam, né, quando a série estava ao ar, próximos do Natal, eles tinham alguma relação ali com esse clima e essa reflexão de Natal, de fim de ano, embora eles não falassem diretamente do tema Natal, com exceção desse episódio, que esse sim, ele é especificamente sobre o tema do Natal, né? Sim, é um episódio com tema natalino. E eu diria até que é um episódio que tem um remake muito honesto e que eu gostei bastante também, né? Então, falando aqui sobre diretor e atores, né? Esse é um episódio dirigido pelo Jack Smite, que é um cara que a gente gosta, né, Marcos? Ele dirigiu aquela versão do Homem Ilustrado, do Bradbury, né? Que aqui no Brasil saiu como Uma Sombra Passou Por Aqui, que a gente até gravou um podcast muito legal com o pessoal do Ghostwriter. Né, o Jack Smite é um diretor querido e tem alguns episódios legais, né, da série clássica, dirigidos por ele. The Lonely, da primeira temporada, que nós já comentamos, inclusive, que já teve podcast. Ele dirigiu umas outras coisas que passaram na TV brasileira, por exemplo, Aeroporto 75, A Batalha de Midway, Que Delícia de Guerra, enfim, são filmes que talvez o pessoal se lembre, aí, que foram dirigidos por ele. Ele também é um cara que ele dirigiu muita coisa na televisão, ele tinha experiência com essa coisa do videotape. Ele dirigiu o episódio da série do Art Carney Show, que era um programa de humor com o Art Carney, que é o ator principal desse episódio. Ele era o ator principal dessa série, que levava o nome dele, inclusive. Então, provavelmente ele já conhecia o Jack Smite daí também, né? Já tinha sido dirigido por ele, inclusive. Sim. E esse personagem, ele é um personagem que ele é muito característico assim dos roteiros do Selen, né? A gente comentou sobre isso quando a gente foi falar sobre o episódio lá do Boxeador, né? Que é uma versão bem legal, que ele já tinha, inclusive feito ali no Playhouse 90, o episódio que tem na série da temporada passada que a gente comentou, é um episódio do boxeador que ele não consegue acreditar que é possível, né, que o desejo de uma criança transforme o destino dele, né? É muito interessante. Escutem lá o podcast que nós gravamos sobre esse episódio. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele sempre retrata essa coisa do homem derrotado, né? Do tipo assim, hoje é meu dia, né? As coisas vão mudar e tal. Ele é muito recorrente na obra do Selen, essa espécie de personagem, né? O Art Carney, ele era um cara mais conhecido pelos papéis de comédia. Ele tinha o The Jack Gleason Show, que foi uma série de humor em que ela teve
umas 2 ou 3 versões ao longo das décadas. Ela foi tendo reboots. E ele participou dessas versões, ganhou 6 prêmios Emmy nas participações dele nessa série. Também ganhou o Oscar de melhor ator em 74 com um filme dirigido pelo Paul Mazursky, Eu e Meu Amigo Tonto, uma coisa assim. Eu não assisti esse filme, mas dizem que é muito interessante, né? Que ele faz um cara que é despejado do apartamento e ele e o gato tem que fazer uma espécie de epopeia para morar no campo. Deve ser interessante, eu não vi. Mas ele é um cara, assim, um excelente ator e ele arranca emoção da gente mesmo, né? Nesse episódio, é muito bonito. Sim, eu acho esse episódio um episódio muito emocionante e ele resgata sentimentos que a gente precisa encontrar dentro da gente, sabe? Que o Natal apesar de ser uma festa assim, tipicamente capitalista, a gente teve muitas críticas, né? O Natal em si, assim, enquanto uma festa, onde o importante é o que você compra e tal, e todo mundo tem até... Eu lembro muito do Grinch, né? Que o Grinch é uma grande crítica a essa época natalina. Mas são sentimentos importantes de solidariedade e tal, de doação, de gestos de bondade. Então eu gosto muito de filmes que evocam esse sentimento. Eu acho que esse episódio, tanto esse episódio da série clássica, como também o remake, né? Que foi feito lá para os anos 80, né? 85, se eu não me engano. O remake ele é muito digno, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas esse episódio é um daqueles episódios onde, por contenção de despesas, ali não foi feita a gravação, não foi feita em película, foi feito ali por filmagem de vídeo. Então, é claro que deixa a produção com menos nuances do que ela poderia, né? Apesar que, para mim, tem uma belíssima aparição do Serling sendo coberto ali por floquinhos de neve. Isso é muito fofo. Você não tem o Jorge T. Clemens como diretor de fotografia nesses episódios que foram gravados em videotape. E essa falta é muito sentida, infelizmente. A fotografia não tem a mesma... Como é que eu vou dizer? Não tem esse trabalho todo de uso da iluminação que o Clemens fazia, todo o preciosismo dele de formatar, né, a direção de fotografia a serviço da história, dela ser mais um instrumento para contar essa história. Tem uma marca muito autoral na maneira como ele faz a direção de fotografia dos episódios vários, né, que ele participou. E tem essa coisa também da movimentação de câmera também, que é importante. E ela é menos ágil, é uma câmera muito menos ágil que você tem nesses episódios. Não que seja ruim, que seja mal feito, mas não está no mesmo nível do padrão de qualidade que a gente vê nos outros, e também a questão da restauração também dos episódios. Ficou um pouco prejudicado também esses arquivos que são em videotape na restauração. Tudo isso contribui, né? E, até isso fez com que o Serling, na época, não gostasse do resultado do episódio. Como ele era um cara que ele queria tudo perfeito ali, todos os elementos ali da produção audiovisual tinindo, tudo de altíssima qualidade para ter um resultado final muito bom, quando alguma coisa ficava um pouco aquém, no caso aí desse episódio, a fotografia, ele tendia a não gostar do resultado como um todo também. Ele era uma pessoa muito exigente, né? E é o caso desse. Mas é um episódio que é muito querido pela audiência. Se o criador não gosta, a audiência adora. Ele tem nota altíssima no MDB, o episódio. No livro de memória que a filha escreveu, a Anne Serling, ela fala sobre isso, o sentimento do pai em relação ao Natal. Porque o Rod Serling era judeu, né? E ele, como muitos judeus, assim, a infância deles, eles não comemoram o Natal. É uma época que é uma outra espécie de comemoração, né? Então ele tem todo esse sentimento de vontade, né, de contar histórias natalinas. Então, para ele, era importante ele escrever esse roteiro, né? Ele falava sobre isso, ele gostava desse sentimento espiritual, né, e tal, e essa mágica toda, né, que o Natal evoca nas pessoas, né? O Serling era roteirista nos anos 50 da rádio, né, em Cincinnati, e ele escreveu vários audiodramas com temas natalinos, né? Então já foi produzido No Christmas This Year, né, que é uma espécie de comédia de humor negro sobre a sociedade e a celebração desse feriado, onde o Papai Noel é totalmente cercado ali por elfos e fogo antiaéreo, né? Então
O Serling, ele realmente tinha inclusive um fascínio, claro, por essa questão da rádio. E esse personagem dele, que é o personagem Henry Corrin, esse Corrin, ele é uma homenagem do Serling a um cara que também tinha um trabalho com a rádio, assim, que o Serling admirava bastante, né? Só para falar a respeito disso. E sim, uma curiosidade é que esse ator, o Art Carney, ele foi Papai Noel outras vezes, né? Por exemplo, no filme para televisão, Papai Noel existe. Né? Não sei se... Sim. Não, e ele participou da Incendiária também, aquele filme do Stephen King, né, que tem a Drew Barrymore. Ele faz um personagem no filme. Ele era uma cara muito famosa, e só para vocês saberem, viu, ouvintes, a gente é muito saudosista, né, e gosta muito de teatro dos contos de fada, que passava na Cultura. A gente falou sobre um episódio que ele participou, que é aquele justamente A Roupa Nova do Imperador. Ele participa no episódio de humor, sabe? Do Teatro dos Contos de Fada, que a gente tem verdadeiro fascínio, e a gente já gravou um podcast também sobre, viu? Talvez outro destaque do elenco também é o John Fiedler, que é o cara que faz o cara que é o gerente da loja, né? O Mr. Dundee. Mr. Dundee, sim. Ele é um dos jurados do filme 12 Homens e uma Sentença. Caramba! Por exemplo, o pessoal talvez lembre dele. E o público brasileiro não vai reconhecer porque ele faz a dublagem no original em inglês de um desenho famoso, mas como aqui todo mundo assiste dublado, não deve reconhecer a voz dele. Ele faz no desenho da Turma do Ursinho Pooh, ele faz a voz do Leitão. Ai, caramba, adorava o Leitão. Eu gostava muito da dublagem brasileira. Realmente nunca escutei no original, nunca. Mas ele assim, há muito tempo, né? Há décadas que ele faz a voz do Leitão. Poxa. Lá nos Estados Unidos, né? Muito legal, muito legal. Tá bom, então vamos lá saber do que se trata esse episódio. Conta pra gente a sinopse, Marcos. O episódio se passa na noite de Natal e você tem esse personagem, é o Henry Curvin. Ele é um cara muito pobre, a gente inclusive no episódio dá a entender talvez que ele seja até uma pessoa sem casa, sem teto, mas ele ganha alguns trocados ali trabalhando como Papai Noel para uma loja de departamentos. E só que nesse dia de Natal, ele, como mora num bairro muito pobre, ele é um cara que ele percebe que tem esse clima todo dos presentes, da confraternização, e as pessoas lá, as crianças sobretudo do bairro pobre, estão excluídas disso. Elas não ganham presente, elas têm mais um dia nessa vida delas de dificuldade, de falta de tudo, e ele tá enchendo a cara, né, para esquecer desses problemas ali. Entre um intervalo e outro do trabalho, ele começa a beber muito, e ele chega para retomar o trabalho dele, que ele tem que retornar às 18 horas para continuar, né, fazendo de Papai Noel. Como ele está muito bêbado, ele faz uma presepada lá e é demitido pelo gerente da loja, que é o Mr. Dundee, vivido pelo John Fiedler. A partir daí, ele tá muito mal, muito triste, e ele deseja que, e vendo toda essa situação, ele faz um desejo, né? Ele gostaria de poder dar, né, um Natal diferente para as pessoas, que ele vê que não tem nada. A partir daí ele começa a descobrir, ele acha um saco na rua, não é isso? Isso, ele acha um saco jogado na rua, assim, cheio de latinhas. Isso. E aí ele começa a perceber que desse saco ele consegue tirar coisas que ele deseja, e também esse saco mágico, ele é um saco mágico, ele consegue tirar também aquilo que as pessoas gostariam de ganhar por Natal. E a partir daí ele vai até o lar da sister, da irmã Florence, que é um lar para pessoas desabrigadas, muito pobres, e ele resolve dar para essas pessoas que são atendidas nesse lar, e para a criançada do bairro pobre onde ele vive, presentes em uma noite de Natal que seja inesquecível para eles, uma noite que não seja uma noite só de pobreza e de falta de tudo. E porém isso vai gerar uma certa confusão também ao longo do episódio. E também tem uma surpresa ali final pra gente, um último presente que esse personagem vai receber, porque na verdade ele pediu um presente não para ele, mas para os outros, mas ele também vai acabar de alguma forma sendo recompensado por esse bom sentimento que ele tem. É meio que isso a sinopse do episódio, né? Sim, esse episódio até eu acho muito ousado, porque ele mostra o alcoolismo, né? Começa com a história com ele num bar,
Ele, inclusive, no momento lá, o cara se vira no bar, ele tenta pegar uma garrafa, o cara briga com ele, e ele vê as crianças olhando ali pela janela, né? Isso, inclusive, aparece também no próprio remake. Então, você vê ali que o cara, ele realmente é alcoólatra, né? Um cara alcoólatra, infeliz pra caramba, e ele vê aquela disparidade, né? Aquela época natalina onde algumas pessoas têm tanto e outros não têm absolutamente nada. Inclusive, eu acho muito bom o discurso que ele fala, porque o Mr. Dundee, quando percebe que ele está bêbado, chega atrasado, bêbado, fala, olha, se manda daqui da minha loja, eu não quero te ver, né? Olha só, você decepcionou todas essas crianças. Aí você vê as crianças, são crianças que estão com os pais, muito bem vestidas, com roupinhas quentes, aguardando, todos chocados ali, né? Porque, nossa, tá quebrando toda a magia do Natal. E ele joga uma puta de uma real, né? Ele fala assim, olha, eu não tô decepcionando essas crianças, porque essas crianças vão sair daqui, elas voltam para suas casas, vão ter comida, vão ter sua comida, seu presente, sua casa quentinha e tal. E ele começa a jogar uma tremenda de uma real, e ele faz, né, um discurso grande até, né, Marcos? Nessa original, né? Depois até que é um discurso muito mais sucinto que ele faz no remake, né? Aliás, a gente tem que comentar, porque nesse remake o Mr. Dundee, ele é interpretado pelo William Atherton, né? Que ele é um cara muito famoso dos filmes dos anos 80. E eu gosto muito da atuação dele. Tem sim algumas liberdades e alguma diferenciação de uma história para outra, mas eu gosto dessas mudanças. Eu acho que algumas coisas foram retiradas até por questão de PG-13, mas tem algumas coisas mais tocantes, né? E o episódio é dirigido por uma mulher, né? Pela Martha Coolidge, né? Então você tem ali o William Atherton interpretando o Mr. Dundee, e o Papai Noel é interpretado de maneira muito magistral também, muito bonita pelo Richard Mulligan, né? Então eu gosto. Eu vou deixar na publicação, inclusive, esse episódio que tem no YouTube, para vocês assistirem, porque ele é muito emocionante, viu? Eu acho difícil para as pessoas assistirem esse episódio, tanto da série clássica como episódio lá dos anos 80, e não se emocionar. Porque esse negócio que você falou é muito bonito, vamos colocar assim, é o desfecho, né? É o grande finale da história, que na verdade, o importante é isso, é você doar, né? Parece uma coisa piegas, né? Mas é você doar, o sentimento de doar, o desejo que ele tem de querer fazer do bairro dele, um local que tenha pessoas mais felizes, que ele possa, as crianças pedem, né? Fala assim, eu queria um trenzinho, eu queria um carrinho. Aí fulano fala, eu acho engraçado, fulano fala, eu queria um licor, né? Porque ele tá lá num abrigo ali para pessoas em situação de rua, e tem gente que pede charuto, pede, sabe, coisas aleatórias, nem tudo são presentes ou roupas e tal. Primeiramente que aquela freira é megabit, né? Que a freira já fica meio brava lá, porque ele tá lá distribuindo presentes, ela tava lá cantando uma canção religiosa, e ele chega lá causando, né, levando alegria e tal, felicidade, e aí ela que chama o policial, não é? Porque no remake, quem aparece, na verdade, é o próprio Mr. Dundee, que acaba vendo a movimentação do bairro, a felicidade, a alegria, o corre-corre. Então, mas o Mr. Dundee, ele vai aparecer para poder realmente acabar com a alegria, né? Porque ele acha que o Corin, ele roubou todas aquelas coisas, e é de uma ignorância e de uma estupidez, né? Porque é como, né, que ele teria roubado tudo aquilo da loja, né, e ter conseguido passar despercebido. No remake, inclusive, falam que ele já estava trabalhando há 3 semanas, então, realmente, mas no original não. Então ele realmente já começa a desconfiar automaticamente, chama a polícia, né, que começa a falar assim, como é que o senhor arrumou essas coisas todas, o senhor vai ter que se justificar, abre esse saco aí, por favor. Só que quando ele abre o saco, só tem latas. Por quê? Porque a magia só consegue acontecer quando é o Corin que está tirando as coisas do saco para dar para as pessoas. Ou seja, no momento que o Dundee fala, então me tira aí aquele licor caríssimo e tal, não sei quantos anos aí que eu queria tomar e tal, ele vai e puxa realmente o licor e falou, what the fuck, né, o Mr. Dundee fala, e sabe, não fica uma coisa meio sem explicação para eles. E eles meio que são obrigados, eu fico com essa impressão, né, Marcos, que eles têm que acreditar na magia. A magia está ali presente, né? Eles vão ser obrigados a sair do racional e embarcar na magia.
Uhum. Eles querem achar um jeito de prendê-lo, de descobrir como ele conseguiu roubar aquelas coisas, só que não tem nenhuma evidência que prove que ele roubou alguma coisa, então não tem crime e na verdade ele está fazendo algo bom. No episódio da versão mais recente do Além da Imaginação, no remake, eles querem levá-lo preso porque ele não tem nota das coisas dos presentes que ele tá dando. Daqui a pouco começa a sair todas as notas fiscais do saco, né, mágico, e aí não dá para prendê-lo também porque tem nota de tudo. Então realmente eles não conseguem arrumar justificativas para prendê-lo, porque se eles mesmos veem que abrindo o saco a qualquer momento que só tem latas e coisas velhas, um gato, né? Eu lembro que tem um momento que sai um gato até do saco, a coisa só acontece quando ele tira, então eles não conseguem prender, porque o Mr. Dundee quer prender o Corey, né? Então eles acabam tendo que aceitar, né? Porque as coisas realmente estão acontecendo e começam a tomar, inclusive, o licor e ficar muito bêbados, né? Porque é diferente também. Eu queria até uma coisa assim, só apontar, não é um spoiler, não estraga de jeito nenhum, mas só apontar algumas diferenças, porque eu achei interessante isso daí, né? Que isso daí é um retrato de uma época e também do jeito como a sociedade enxerga certas coisas, né? Eu lembro que o personagem do Serling mostra ele como um alcoólatra, um cara infeliz. Quando as crianças pedem para ele um presente, ele chora, né? Ele não tem como dar nada. Já o remake não, começa magicamente a aparecer dinheiro assim do bolso dele e o cara do bar olha pela janela e vê que ele está dando dinheiro para as crianças e tipo assim, meio surpreso, falou, nossa, esse cara realmente tem um sentimento ali de bondade, não é um pinguço, não é um bebum, né? Então tem algumas diferenças, porque tem um lance, até uma coisa que eu gostei bastante, como eu até comentei, esse Mr. Dundee aí, que quem interpreta é o Atherton, eu acho ele mais emocionante, né? Porque o da série clássica, ele é um cara muito duro, muito seco. Ele repete muitas vezes que ele quer ver esse cara atrás das grades. Eu quero ver esse cara atrás das grades. Então é até difícil você conseguir simpatizar com o personagem dele, achar que esse personagem vai ter uma redenção. No final, ele é uma pessoa boa, ele é só um gerente idiota, né? E não, esse Corey aí, realmente você vê que ele se quebra. Eu acho isso muito bonito, porque contando até o final da história, quando eles descobrem que o Corey, ele realmente tem ali uma coisa mágica, eles deixam o cara aí, né, continuam bebendo ali, comemorando, e depois você segue ali o personagem, o Corey que está voltando para casa, que não tem nada para ele no saco, não é verdade? Ele deu todos os presentes e ele fica muito, muito feliz e vai voltando para casa, só que ele se depara, né, com uns barulhinhos de sininhos e tal, e vai se materializando ali um trenó, né? E a neve vai caindo fortemente e um elfozinho em cima que começa a falar: "Oh, Papai Noel, a gente está te esperando. Como é que faz, poxa? Vamos embora, a gente tem muito que trabalhar até o ano que vem, né?" E ele olha e fala: "Ué, como assim? Vamos embora, Papai Noel." E ele percebe então que o destino dele é ele se tornar esse Papai Noel, né? Esse ser místico aí, mágico, que vai presentear o mundo todo. Então é muito bonito o final mesmo, é muito emocionante. E do remake também eu acho lindo. Como eu estava falando, esse personagem aí, o Mr. Dundee, ele é um cara que ele tá lá na loja, quebrando o palco com todo mundo, enchendo o saco do vendedor porque vendeu o casaco de pele que ele ia dar para a esposa dele. No final, quando tá saindo o Papai Noel, e ele retira um casaco que ele realmente, de casaco de pele, inclusive, né? Ele dá para ele e fala: "Nossa, esse casaco era justamente o casaco que a minha mulher estava pedindo, né? O vendedor vendeu, não tinha como dar de presente para ela." Aí ele se senta ali do lado do Mr. Dundee. O Mr. Dundee pergunta para ele: "Poxa, mas você ficou sem nenhum presente." Ai, não, para mim foi uma felicidade, né? Foi o melhor presente que eu tive na minha vida até agora, foi poder fazer isso. Que eu sempre sonhei poder levar alegria, poder presentear as pessoas, poder presentear os necessitados. E termina assim, tu vê que naquele momento ele tá quase chorando, é muito, muito bonito mesmo, né? E quando o Corey volta para casa com a roupa de Papai Noel, isso é muito bonitinho também, no remake, ele começa a se transformar, né? Ele começa ele repara que aquela barba tá grudada no rosto dele, né? O bigode e tal. Então ele se transforma fisicamente,
né? Enquanto no episódio da série clássica, ele é convidado a subir no trenó do Papai Noel pelo elfo. Então é muito, muito bonito as duas maneiras como foram feitas sabe, as interpretações de uma mesma história, né, que eu acho que são muito dignas. Eu acho que as duas são interessantes. E eu admito que eu acho que eu gosto até mais da maneira como a série original fez, porque acho que ela apela um pouco mais para nossa imaginação. Mas eu gosto também da forma como a versão da série mais recente também abordou o negócio. Ele acabou tendo o desejo dele atendido, porque quando ele está falando com o Mr. Dundee, ele fala que ele ficou feliz, né, por essa noite, como você mesma falou, e ele fala assim, poxa, queria eu poder que todo Natal fosse assim. Então ele acaba verbalizando esse desejo, não esperando ser atendido, mas acaba sendo, né? Eu acho muito bonito, gente. Eu acho que isso daí, isso faz com que o nosso cinismo diário, sabe? A nossa dureza do coração, isso é uma coisa que enternece, gente. A gente tem que resgatar esse sentimento, sabe? Acho isso importante pra caramba. E os episódios natalinos, eles têm essa tendência, né? Eu gosto muito daquele One for the Angels, né? Uma para os Anjos. Poxa, gente, quem é que não acha lindo aquele episódio, né? Daquele cara que resolve, né, fazer tudo possível para poder salvar a vida de uma criança, né? Então é muito bonito, eu gosto muito de como foi feito do série, é bonito também, mas do jeito que o remake tratou, a história também é muito enternecedor, viu? É muito bonito, gostei, recomendo os dois, assim, igualmente, com muito carinho. Certo, e pois a gente chega naquele ponto do podcast, onde a gente faz recomendação de alguma coisa referente, né? Você gostaria de recomendar alguma coisa, Marcos? Eu vou recomendar o meu filme de Natal preferido. E qual seria? Duro de Matar. Ele é um filme assim que ele tem muito, muito do espírito de Natal. Não vou me estender muito. É um filme de 1988, dirigido pelo John McTiernan, com o Bruce Willis ainda com cabelo, né? O pessoal bem jovem talvez não imagine que um dia o Bruce Willis teve cabelo, mas ele teve. E enfim, é um baita filme de ação. E é engraçado que, pelo fato dele se passar na época do Natal, inclusive ele termina, os créditos finais são com a música Let It Snow, né, que é uma famosíssima canção de Natal. E ele acabou sendo, além de ser associado com essa coisa da ascensão dos filmes de ação, enfim, da carreira do Bruce Willis, ele também acaba sendo associado ao Natal. Ele é muito associado ao Natal por conta desses detalhes, né, que tem. Mas tu acha que é uma história assim, realmente? Porque é mais um filme que ele se passa no Natal do que ele tem a ver com o Natal em si, né? Não, mas tô ele nem questionando tem a esse tua clima escolha. Na verdade, ele tem uma brincadeira, talvez, que depois se perdeu nos outros da série. Que tem essa coisa do cara que tá se separando da esposa e ele quer ter um jeito de se reaproximar dela. Então, se você tem uma coisa meio aí de que é como se ele ganhasse de presente uma chance de reconquistar a esposa, só que ele acaba tendo que enfrentar, ele só precisa enfrentar um grupo de terroristas perigosíssimos que sequestrou as pessoas que trabalham no edifício, né? Uhum. Enfim, para poder realizar o desejo de Natal dele. Eu gosto, acho um filme legal, divertido. Tem até uma série assim documental na Netflix muito boa, gente, que fala sobre como é que foram feitos esses filmes, qual foi a relevância deles para a época. Eu não lembro o nome logo de cara, mas vocês dão uma acessada na publicação. Tem sobre esse filme, tem Esqueceram de Mim, que é outro filme natalino, né? Também, né? Isso, filmes que mudaram a época, né? Um negócio assim. Depois eu vou botar direitinho o link para vocês darem uma acessada, mas que é legal tem sobre o Duro de Matar. Para quem gosta de saber como é que foi a produção dos filmes e tal, curiosidades, tretas, é a melhor coisa. É acessar essa minissérie aí, muito legal, uma minissérie documental. Pois eu gosto do Duro de Matar, só para constar, para não acharem que por acaso eu não gosto. Eu não consigo entendê-lo como um filme natalino em si, entendeu? Mas eu entendo que é um filme que se passa na época de Natal, né? Tá anotado, muito bom filme, eu acho que valeu muito a tua recomendação sim, Marcos. Opa. Tá bom. A minha escolha vai ser um filme que tenha uma vibe mais natalina. Engraçado, porque a gente não tá nem perto do Natal e estamos falando de... Mas o episódio é da época do Natal, então acho que tem a ver, né? Mas é uma animação muito sensacional,
que recebeu indicação ao Oscar. Não lembro se ganhou, gente, sinceramente. Desculpem aí a minha falha. Mas a animação chamada Klaus, tá? Que é uma animação espanhola dirigida pelo Sérgio Pablos. Saiu no ano passado e é linda, linda a animação, a história. É a história de um rapaz que ele é de uma família super privilegiada e ele é muito irresponsável. Como a família dele trabalha com os Correios, ele também, ele acaba sendo enviado para um lugar onde o pai dele fala assim, para você ser uma pessoa responsável, você vai ter que dar um jeito de fazer com que esse serviço de Correios funcione bastante nessa localização. Só que é um lugar assim no fim do mundo, sabe? Numa remota ilha ali do Círculo Polar Ártico, né? E ele tem que, na verdade, ter uma cota de cartas a serem enviadas. Só que ele acaba indo para o olho do furacão, onde na verdade tem duas famílias gigantes, né? Que são total e completamente se odeiam, né? Então, na verdade, está tendo muito trabalho, porque além do local ser um local muito remoto, onde as pessoas não utilizam o serviço dos Correios por algum motivo, essas famílias, elas também, ele vai acabar estando no meio dessa briga toda, né? Então essa história eu não vou contar muito assim para não estragar, mas é incrível, assim, é uma história também de origem do Papai Noel. Ela é de chorar, ela é bonita de verdade mesmo. E, cara, vale a pena. Pra quem não assistiu, não sei se está na Netflix ainda, porque na verdade ela é da Netflix, né? Então você, acho que acha facilmente lá. Tomara que esteja lá. Essa é a minha recomendação, Klaus. Eu ainda não assisti, mas eu tô doido pra ver, porque parece ser lindíssimo mesmo. Nossa, quando eu assisti com meu filho, sério, a gente chorou no final da animação. É muito bonita mesmo, assim, como as coisas vão se desenvolvendo, como é que vai aparecer esse personagem, que a gente sabe que depois que vai ser o personagem que seria, né, o Papai Noel, né? Então é muito bonito, gente, muito bonito. Pois é, e no final a gente sempre brinca aqui, para quem tá escutando o nosso podcast, vocês sabem que a gente escolhe, né, musiquinha no final, que só toca lá no MP3, tá? Não toca aqui no YouTube, porque infelizmente o YouTube derruba, né? Ele não permite utilização de música por questão de direitos autorais, e da flag derruba e faz o diabo. Então a gente não extrapola aqui no YouTube mais. Mas se você escutar lá o nosso podcast, tá acessando o nosso site, que é masmorracine.com.br, você escuta inclusive a musiquinha do final, tá? Dessa vez é minha vez de escolher música. Creio eu, acho que foi você na última, você não recorda, então vai acabar sendo eu. Eu quero escolher a música da Simone. Não, tu tá louco. De jeito nenhum, não faça isso. Ai, meu Deus. Tá, mas falando sério aqui, eu tenho uma música que me emociona muito, mas tudo me emociona o fato de ser cantada por essa pessoa, a história de vida desse cantor. Vou ter que fazer uma outra recomendação, fazer o quê, né? Mas tem um documentário lindo, lindo, que é Searching for Sugar Man, que ele conta a história do Sisto Rodrigues. O Sisto Rodrigues, ele fez sucesso ali nos anos 70, ele é um descendente de mexicanos, imigrante, pobre, e ele vivia em Detroit, né? Então ele fez sucesso nos anos 70 com a música dele, são músicas muito políticas, né? Músicas que falam sobre a sociedade. A história de vida dele é uma história muito triste, porque ele foi enganado. É o cara que inclusive produziu, né, e tal, o trabalho de muitos artistas da Motown, mas é um cara que enrolou muita gente, enganou muita gente, e o Sisto também. Ou seja, ele acabou se tornando um cara pobre, né? Sei lá, trabalhou muito com a indústria automotiva, que Detroit tinha isso. Só que para quem conhece Detroit nos Estados Unidos, é uma cidade arrasada, né? Pobre e tal, um problema enorme nos Estados Unidos. Inclusive ele tentou carreira política, né? Ele era uma pessoa muito politizada, e as músicas dele são de partir o coração, sabe? Tem uma música dele, que é essa que eu vou recomendar, chamada Caos, né? É uma música, gente, que ele começa falando: se você não chorar, porque eu perdi meu emprego 2 semanas antes do Natal. Eu falei com Jesus no esgoto, e o Papa disse que não tinha nada a ver com isso, enquanto a chuva bebia champanhe. Então, as músicas dele, essa daí me toca muito. A melodia dela, que é uma pessoa que acabou de perder o emprego, o Sisto tem filhos, né? E o interessante, eu estava mencionando o Searching for Sugar Man, e ele é justamente um documentário que é procurando esse cantor. Por quê? Porque o Sisto, ele lá nos anos 90, ele começou a fazer muito sucesso na África do Sul,
né? E ele, tipo assim, sucesso nível, assim, ele era mais conhecido lá na África do Sul do que o Elvis Presley. Então, esse diretor, o Malik Benjelloul, claro que eu não devo estar pronunciando o nome dele corretamente, e ele e outro cara, eles começaram a procurar o Sisto Rodrigues. Quem é o Sisto Rodrigues? Quem é essa pessoa que fez tão sucesso, né? O documentário é tudo isso, ele resgata toda a história do Sisto Rodrigues e o que ele está fazendo. Ele está vivo ainda? O Sisto Rodrigues está trabalhando, ele está vivo? Como é que é a história dele? Quem é esse cara? Porque na África do Sul ele era um estouro, todo mundo conhecia, entendeu? E ele nunca recebeu royalties, sabe? Todo o sucesso dele, ele não recebeu royalties nenhum. Depois ele teve o resgate, né, da carreira dele, ficou famoso até por causa do documentário, que é um documentário de 2012. Mas essa música, eu fiz essa volta toda, gente. Essa música é linda, e eu recomendo vocês irem atrás do documentário, que é Procurando Sugar Man, e também escutar, sabe, todos os discos do Sisto Rodrigues, porque você vai se emocionar, né, mesmo de coração. É isso. Muito bem. Muito bom, fiquei emocionada no final porque eu lembrei do Sisto. Amo ele, gente, e é uma história bonita, evoca esses sentimentos também, né? É isso. Pois é. Quero agradecer, ouvinte, você está conosco aqui mais uma vez, mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Agradecer também todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube, pedindo para vocês, gente, que está acompanhando no YouTube, por favor, você que subscreve o nosso canal, divulga o nosso trabalho, ou mesmo se você também está acessando pelo site, se puder, compartilhe, isso ajuda o pessoal a conhecer a série clássica Além da Imaginação, conhecer o nosso trabalho, que é um trabalho que já está há muitos anos aí nessa internet, né? A gente fala de cinema alternativo, séries clássicas, filmes clássicos, então a gente tem um trabalho muito legal, com muita gente boa, muito cinéfilo, né? Conversando sobre excelentes filmes. Então não deixe de acessar, tá? Seja lá a nossa página no Facebook, que é @masmorracine, ou o nosso Twitter, se quiser falar com a gente, @masmorra_cast. Instagram também é @masmorracine. E a gente deixa um beijo para vocês, um abraço e até o próximo podcast, né, Marcos? Fiquem bem, se cuidem. Escutem aí, Sisto Rodrigues Calls, é Calls, não é Calls, porque ele fala "Cause I lost my job, isso mesmo, 2 weeks before Christmas." Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer, and the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, full of rumors, but it's I who pays the rent for these fingered face out-of-tuners. And I make 16 solid half-hour friendships every evening.
'Cause your queen of hearts, who's half a stone and likes to laugh alone, is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the son of Mrs. Annie Johnson. Cause they told me everybody's gotta pay their dues, and I explained that I had overpaid them. So overdue, I went to the company store, and the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escaped beneath the door sill. Cause the smell of her perfume echoes in my head still. Cause I see my people trying to drown the sun in weekends of whiskey sours. Cause how many times can you wake up in this comic book and plant flowers?